Glória a Deus. João capítulo 13, a partir do verso 4. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim então: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Verso 9: respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Verso 12: tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Verso 15: eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Feche seus olhinhos. 30 segundos para você fazer uma oração. Talvez você não fez uma oração nem sequer de 1 minuto por hoje, até mesmo em 30 segundos. Talvez hoje você correu para lá e para cá, não teve um tempo para conversar com o nosso Deus. Feche os seus olhos, irmãos. Estou pedindo aos irmãos para orar. Feche os olhos e faça uma oração. Diga para Deus o quanto Ele é importante para você. Agradeça, gratidão é a palavra. Obrigado, Senhor, por ser igreja, por termos a oportunidade de estar neste lugar, Senhor. Graças te damos porque agora, nesse exato momento, não estamos em bares, não estamos em trevas, não estamos em bocas de fumo, não estamos no mundo, Senhor, mas a tua graça nos alcançou e o teu Espírito Santo nos conduziu a este lugar. Obrigado por ser igreja, Senhor, por ter a oportunidade de ser ouvinte, não somente ouvinte, mas também praticante da tua palavra. Fala conosco nessa noite de uma maneira confrontante, transformadora, a ponto de sairmos daqui com o nosso coração jubilando, com a nossa alma saltitando, porque a tua palavra diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Renova a força da tua igreja, renova nosso vigor, nossa unção, nossa coragem, renova, Senhor, nossa vida espiritual. Nós oramos a um Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus que não conhece o impossível, mas com o poder da tua palavra faz todas as coisas acontecer. Obrigado, Deus, nós oramos agradecidos no nome do teu Filho Jesus. Você que crê, aplauda forte, mais forte, mais forte. Senhoras e senhores, nós estamos diante de um texto que revolucionou a vida dos discípulos. Toda atenção é pouca. A bacia e a toalha revolucionou a mente e o coração dos discípulos. A partir daí, não tenha dúvida de que a vida dos discípulos nunca mais foram as mesmas. Olhe para mim, toda atenção. Jesus nesse texto estava falando de uma vida com propósito. Essa é a palavra-chave: vida com propósito. O que é que significa isso? Uma vida com propósito. Você tem uma missão,
você tem algo para fazer, você tem um chamado, você tem algo muito importante para executar. Vida com propósito. A bacia e a toalha revolucionou o ministério dos discípulos. Em João capítulo 13, nós lemos esse texto onde Jesus quebra todos os paradigmas, onde Jesus confunde a mente dos discípulos, quebra todos os paradigmas da história. É bem verdade que a partir daí a revolução existiu no meio dos discípulos, porque em João capítulo 13 entra em cena a bacia e a toalha. Então, queridos irmãos, até nos dias de hoje, a bacia e a toalha se tornaram símbolos do discipulado. Quando nós falamos hoje em bacia e toalha, nós lembramos desse texto. Então esses utensílios se tornaram símbolos do discipulado verdadeiro. A marca do discípulo autêntico, fiel, verdadeiro é a bacia e a toalha. Todo discípulo de Jesus tem que passar por esse crivo. O fato é que esse dia, o dia do lava-pés, era um dia de primavera muito quente, muito calor. Então de repente eles entram numa sala, dobre a sua atenção, irmãos. De repente eles entram numa sala, num dia de primavera, as ruas secas, muita poeira, aleluia. Imagina os pés dos discípulos. Então eles entram nessa sala, nesse dia de primavera, e de repente, se encontrando dentro dessa sala, é curioso notar e lembrar que em Lucas, no capítulo 22, no verso 24, os discípulos estavam perguntando e questionando quem era o maior, ou quem seria o maior. Em Lucas 22, 24, eles estão falando acerca de honra a si mesmo, porque eles discutem quem é que vai ser o maior. Um senta à direita, um senta à esquerda, um quer ser mais importante. Então eles estão falando sobre aquele que vai ser o melhor, o maior. Então é curioso notar que dentro desse contexto eles estão numa sala em que estão vindo de uma jornada, e de repente eles acomodam em algum lugar, e todos eles estão com os pés sujos, todos eles. Notem que na leitura, no discorrer da leitura, dobre a sua atenção, vou ler novamente, não precisa acompanhar. No discorrer da leitura, no verso 4, levantou-se Jesus da ceia, tirou a vestimenta de cima e cingiu-se com a toalha, e colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-lo com a própria toalha. Aproximou-se de Simão Pedro. Pedro disse: os meus pés o Senhor não lava nunca, nem pensar. Então Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. O texto você conhece, que logo Pedro quer ser todo lavado por Cristo. No discorrer do texto, Jesus vem dizendo o seguinte, a Bíblia vai dizer o seguinte: terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: vocês entenderam isto? É curioso notar e observar que dentro dessa sala havia uma toalha pendurada numa parede, no meio da reunião um jarro com água e uma bacia. Qualquer um poderia fazer isso, só que ninguém percebe que os pés estão sujos. Qualquer um deles poderia começar a lavar os pés, mas ninguém fez. O fato é que depois de alguns momentos, o inesperado aconteceu, o improvável aconteceu.
Jesus se levanta, pega a toalha, a bacia e a água e lava os pés dos discípulos. Então começa aí uma revolução, a revolução da bacia e da toalha. Pegou a bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, os pés que andaram, não tenha dúvida, praticamente o dia todo, e naquela situação, e na época o costume não era dos servos lavar os pés, era do servo mais inferior lavar os pés. Não era qualquer servo, tinha que ser o mais inferior para lavar os pés dos outros. Estão entendendo isso? Então Jesus se fez o mais inferior. Essa tarefa estava reservada para o pior dos piores, digamos assim, para o mais humilde, digamos assim. E agora quem está com a toalha e a bacia na mão, ninguém mais do que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aí, ao me deparar com um texto como esse, eu me pergunto: até onde vai a minha humildade? Até onde vai a minha identidade de cidadão do céu? Se o Senhor dos Senhores lavou os pés dos discípulos, até onde vai a sua humildade? Até onde vai? Então começa aqui uma revolução entre os discípulos, porque dentro desse texto eu enxergo que o chamado de Cristo exige três coisas que eu consigo exaurir daqui de dentro dos versículos que ora acabamos de ler. Eu consigo tirar daqui de dentro três coisas que o chamado exige. Não é opção, é exigência. Não é você querer ou não, é uma questão de conversão genuína, de conversão verdadeira. É uma questão de deixar de oba-oba, é uma questão de deixar de besteirinha, de meninice, e é uma questão de aceitar, porque o chamado de Cristo exige três coisas que estão aqui dentro desses versículos que ora acabamos de ler. Então, no verso 4, o chamado de Cristo exige iniciativa. Qualquer um poderia começar a lavar os pés, mas ninguém fez. Mas Jesus fez. Eu quero que você visualize isso numa sala fechada, numa toalha pendurada, num jarro com água e uma bacia, onde o mestre está sentado com os discípulos. Quando o inesperado acontece, que o improvável, aquele que os discípulos jamais pensariam que iria fazer, porque isso era a tarefa do servo mais humilde, lavar os pés, e Jesus faz. Então, o chamado de Cristo em número 1 exige uma iniciativa. Ponto 1, iniciativa. O ponto de partida é você. Você não foi chamado por Cristo? Sim. Você tem um chamado de Deus? Sim. Então você vai ter que ter a iniciativa para observar, olhe para mim, para observar o que as pessoas em seu redor estão precisando. Jesus identifica o que ninguém identificou. Jesus vê o que nenhum dos discípulos viram. Então ele tem a iniciativa. Por um momento ele deixa de ser o Senhor, naquela atitude de humildade, deixa de ser, entre aspas, para lavar os pés de homens pecadores e falhos, que em Lucas 22 estão preocupados em saber quem vai ser o maior. Então, se eu tenho um chamado de Cristo, o ponto 1 desse chamado é uma iniciativa. Tem que começar por mim.
eu sou a referência, eu sou o exemplo, eu sou a luz, eu sou o sal. Eu tenho que observar o que as pessoas ao meu redor estão precisando para eu executar em favor delas. Iniciativa. Agora, essa iniciativa abrange muitas esferas. Iniciativa em várias áreas da tua vida. Você é o ponto de partida. Você é o descruzar dos braços. Você é aquele que vai partir para o ataque. Você é aquele que não vai aceitar essa zona de conforto. O versículo 4 diz que Jesus levantou-se, saiu do conforto e deu a iniciativa a uma revolução em meio aos discípulos. E eu penso e imagino que o Senhor Jesus também nos chamou para de alguma maneira revolucionar onde eu moro, onde eu vivo, na minha escola, na minha empresa, no meu bairro. Ele nos chamou para revolucionar, mas essa não é uma tarefa tão fácil. Vai requerer iniciativa. Ponto 1, ele começou a tarefa e ele executou a tarefa, foi até o fim, iniciou e concluiu. Chamado de Cristo exige iniciativa. Por falar em chamado, como é que anda o seu ministério? Sua vida com Deus? Precisa de uma iniciativa? Precisa sair da zona de conforto? Precisa? Olhe para mim. Precisa? É a sua oportunidade. Iniciativa. Concluir bem e deixar um bom exemplo. Ponto 1, para as coisas fluírem, você é o descruzar dos braços. Sabe por que a igreja não está melhor? Eu vi um pastor contar muito isso no começo da minha fé. Dizia ele que uma igreja estava um caos, e essa igreja colocou um caixão. Todo mundo aqui crente já ouviu isso, no meio da igreja. E ele disse o seguinte: sabe por que a igreja está um caos? Sabe por quê? A igreja não, a resposta está no caixão. Todos que passavam olhavam para o caixão e saíam chorando, porque dentro do caixão tinha um espelho. Então a pessoa olhava e via ela mesmo: então a igreja está um caos por causa de você. Então, iniciativa sua vai fazer a igreja melhorar. Ouça isso, irmãos, e saúde de alegria. A iniciativa sua, o louvor vai melhorar, os cultos vão melhorar, as pregações vão melhorar, a frequência do meio de semana vai melhorar, as entradas de dízimos e ofertas também vão melhorar. Iniciativa sua, a construção vai começar, o tempo vai ser construído, o tempo de milagre vai chegar. Iniciativa sua, você faz parte disso. Em momento algum do texto, o Senhor dos Senhores se levantou e questionou: alguém vai fazer alguma coisa com os nossos pés? A Bíblia não diz isso. Ele inicia. Sabe por quê? O nosso tempo, a nossa igreja não está melhor, lhe falta uma iniciativa. Então eu aprendo que Jesus não reclamou de ninguém, pegou e fez. Quando você vê que o banheiro não está limpinho, vai lá e faz. Quando você vê que tem alguma coisa errada ali, ao invés de questionar, de murmurar, vai lá e faz. Quando você vê que tem alguma coisa na igreja que precisa de dar uma mexida, de ser melhor, vai lá e faz. Quando você nota uma necessidade da casa, vai e faz. Isso se chama iniciativa. Jesus fez isso. Falta-nos uma iniciativa para a nossa vida espiritual melhorar. Eu sou o descruzar dos braços. Nós que aparecemos no espelho dentro do caixão. Jesus em ponto nenhum reclamou, levantou e fez. E era costume da época, chegando de uma jornada, lavar os pés. Ninguém lembrou.
mas ele não reclamou, ele fez. Para a sua vida melhorar, tem que ter uma iniciativa. Não adianta empurrar para o outro, não adianta apontar para o outro. Você é o descruzar dos braços, você é a iniciativa. Para a sua família melhorar, iniciativa. Para as suas finanças melhorar, iniciativa. Você é o ponto de partida. Sem reclamar, sem murmurar, simplesmente faz. E faz com prazer. E Jesus disse: vocês dizem que eu sou o Senhor e Mestre, e dizem bem. Eu sendo Senhor e Mestre, fiz, agora façam também. Sabe o que significa isso? Ser exemplo. Então, o ponto de partida se chama iniciativa para uma mudança. O Senhor dos Senhores que lava pés de discípulos sujos, não somente por fora, mas por dentro também. Então começa-se por uma iniciativa. Número 2, o chamado de Cristo. No verso 5, olha o que diz: depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Verso 5, dobre a sua atenção. O chamado de Cristo exige humildade. Jesus demonstrou e mostrou toda a humildade quando preparou os utensílios para lavar os pés, certo? E para lavar os pés ele precisou se inclinar, se abaixar, se curvar. Dobre a atenção. Ele precisou se encurvar. O Senhor dos Senhores se encurvando a homens. E um detalhe, irmãos: a grandeza de um discípulo, guarda isso, a grandeza de um discípulo de verdade só se alcança quando ele é capaz de se inclinar, de se prostrar. Sabe qual é o detalhe? O detalhe é que a bacia e a toalha é sempre um convite para você descer e nunca para você subir. Entende isso? Jesus perguntou aos discípulos: vocês estão entendendo o que eu fiz? A bacia e a toalha é sempre um convite para você descer e nunca para subir. Quem tem que aparecer é Cristo. Quem faz a obra é Ele, quem opera é Ele, quem faz é Ele, quem tem é Ele, quem pode é Ele. A bacia e a toalha é um convite para você crescer para baixo e deixar que Ele floresça em você as grandezas do céu. Alguém disse: por que nos tempos de hoje não existem profetas como antigamente, pessoas como antigamente? Porque o tempo muda, irmãos. O tempo muda. Só que tem um detalhe: se Deus destruiu Sodoma e Gomorra por muito menos que vivemos hoje, deveras vai destruir essa terra. A bacia e a toalha é um convite para a gente descer, se inclinar, se humilhar e fazer a obra de Deus. Mas o que a gente vê dentro da igreja é um monte de mini Deus, de pequeno Deus. Porque a pessoa sabe um pouco de Bíblia, já levanta o nariz. Porque a pessoa ganha um pouco mais, já levanta o nariz. Não tem a bacia e a toalha na mão, nunca vai descobrir a grandeza do verdadeiro discípulo. Não passou por este crivo da bacia e da toalha, de se inclinar para o próximo. E quem se inclina aqui é Jesus. O convite sempre da bacia e da toalha é para você descer. Essa é o grande rema do texto. Jesus pergunta: vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Desceu. Sabe por quê, senhoras e senhores? Nenhum orgulhoso vai conseguir entender a grandeza da humildade. Não tem jeito, não tem como. O orgulhoso nunca será capaz de ir além
do que a sua própria mediocridade. É a vida no aquário, num espaço pequeno, em um limite pequeno. A mediocridade é capaz de amarrar, de prender e de fazer escravo um grande homem de Deus. Então é aí que entra a bacia e a toalha. É o símbolo da humildade, é o exemplo da humildade. A bacia e a toalha tem que assumir um lugar na sua vida, tem que assumir um lugar na sua história, no seu ministério, na sua vida com Deus. É um convite a descer. O chamado de Cristo exige humildade, exige que você se incline para poder honrar, abençoar o seu próximo de alguma maneira. Evangelho é isso, meu irmão. E aí quem obedece só cresce. A própria palavra que diz isso. Quem se humilha é exaltado, quem é humilhado é exaltado. O último Deus faz o primeiro. Então o chamado de Cristo exige humildade. Número 3, o chamado de Cristo exige obediência. Verso 13, está com a palavra, com a Bíblia aberta? Verso 13 diz assim: vós me chamais de mestre e de Senhor, dizeis bem, eu sou. Se eu sou Senhor e mestre, lavei os pés, deveis também lavar os pés um dos outros. Eu dei o exemplo para que façais também. Aí que entra a obediência. Esses prismas, obediência, humildade e iniciativa, essas atitudes, elas são bem peculiares a alguém, porque tem muita gente preguiçosa espiritualmente falando. Tem pessoas que têm uma preguiça terrível, espiritualmente falando. Então a iniciativa, o preguiçoso não vai ter jamais. São prismas que são capazes de fazer com que você seja um exemplo por onde passa. Lembra da sunamita? Quando eu falar mais alto é porque você vai entender que eu quero a sua atenção. Lembra da sunamita? Passa um profeta na rua, ela observa, ela nunca havia conversado com ele, mas ele sabe que aquele homem tem Deus. E quando ela sabe que ele tem Deus, ela quer se aproximar dele. Qual é a chave disso tudo? É que devemos nos aproximar de quem tem Deus. É que devemos ter uma visão espiritual e entender que tem gente que quer nos carregar para o inferno. E dentro da igreja, a sunamita entende que o profeta tem Deus, e ela diz: vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Iniciativa. Começa agora uma revolução na vida dela. A partir daí ela vive o sobrenatural que nunca havia vivido antes. Iniciativa. Iniciativa, obediência e humildade são prismas que só funcionam na vida de quem tem coragem para fazer a obra de Deus, irmãos. Porque dentro da igreja o que tem de gente preguiçoso, espiritualmente falando. O cara é um monstro lá fora para trabalhar, mas para a obra de Deus tem uma preguiça infeliz. O texto encerra falando sobre a obediência. Jesus diz: vocês devem fazer isso porque eu fiz. A obedecer essa palavra. Então são palavras que permeiam na nossa vida, porque de tempo em tempo nós falamos de obediência e de humildade dentro da igreja. De iniciativa. A iniciativa vai fazer com que o lazer não roube o seu culto a Deus.
A iniciativa vai fazer com que a praia não roube o seu culto a Deus, com que o cansaço não roube o seu culto a Deus. Há um princípio, há uma iniciativa, há uma coragem, há uma determinação, há uma humildade, há uma obediência, há um compromisso. Jesus diz: eu fiz, agora vocês devem fazer. Vocês devem ser obedientes a essa palavra. A obediência é a rota que conduz a uma vida com Deus. Jesus jamais mandou os discípulos fazerem algo que ele não fez. Primeiro ele lavou, depois ele mandou os discípulos lavar. Primeiro ele nos amou primeiro, depois ele nos manda amar. Primeiro ele nos perdoou, depois ele nos manda perdoar. Uma pergunta que se faz nos tempos dos patriarcas e nos dias de hoje: quem será salvo? Quantos perguntaram isso a Cristo? O jovem rico e tantos outros. Entendeu, Geraldo? Tantos outros. Quem será salvo? O salmista responde dizendo: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a tua alma à vaidade. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem é que verá face a face? Na estrada do ministério, o seu desafio, e na estrada da vida, é passar pelo crivo da bacia e da toalha, símbolos do discipulado, da conversão verdadeira e da humildade. Porque se piscarmos o olho, nós somos tomados de orgulho ou de soberba, por um destaque, por uma conquista, por um estilo de vida, por alguma coisa que Deus deu mais a nós e menos a alguém. Mas a regra de Cristo é essa: humildade sempre, crescer para baixo sempre. O apóstolo disse: importa é que ele cresça e que eu diminua. Ele crescendo e você diminuindo, você está na rota correta. Você vai chegar lá, você vai conseguir. E nós veremos o céu como ele é por dentro. E o ouro que a gente não tem aqui, nós iremos pisar em cima dele, porque está escrito que as ruas são de ouro e o mar é de cristal. E eu disse aqui esses dias: o cordão de ouro você não tem, o brinco de ouro você não tem, talvez nem a aliança de casamento de ouro você não tem. É esse ouro que você vai pisar sobre ele, porque essa promessa está sobre aqueles que passam pelo crivo da bacia e da toalha, da humildade verdadeira, do se inclinar para o próximo, do respeito ao próximo e da iniciativa. Quando alguma coisa não está boa, é porque Jesus está te chamando para iniciar essa coisa. Quando alguma coisa não está bem, é porque Jesus está te comunicando que é você que tem que ser a iniciativa. Passar pela iniciativa, passar pela humildade, passar pela obediência. Ninguém chegará ao céu se desobedecer esses princípios. São princípios do reino de Deus que precisamos viver hoje, que precisamos colocar em prática hoje. Nós recebemos tantas informações do trabalho, da escola, da família, do marido, da esposa, dos filhos, do vizinho, disso, da internet, disso, e corremos o risco de perder o foco. Corremos o risco de deixar de lado aquilo que é primordial para nós, que é a nossa vida no altar de Deus. Quantos se perderam ao longo da caminhada? Quantos deixaram de fazer o que era reto, o que é reto aos olhos do Senhor?
não viveu esses princípios estabelecidos por Cristo. Isso é regra. E a regra do céu é viver em comunhão, em humildade e em obediência. Isso é regra do céu. E a gente vê muita gente crente hoje fazendo o que quer e andando por onde o nariz aponta e ninguém se mete porque eu já sou de maior. Que não pede conselho, que não pede uma direção, que não obedece a ninguém, porque ele é líder de si mesmo. E eu já disse aqui uma frase: quem é líder de si mesmo é um mestre burro, que não chega em lugar nenhum, que não tem a visão da sunamita, porque Eliseu obedece aos princípios. Ali vai passando o homem de Deus, então ela promove uma situação de se aproximar dele, porque a alma dela também ansiava por justiça. É a lei do imã, irmãos. Você atrai quem você é, e ponto final. Já diz lá no mundo: você vai falar com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. É a lei do imã. Quando a sunamita viu Deus naquele homem, a alma dela acendeu, pulou, saltitou, dizendo: eu também quero dessa justiça. Isso é fato. Ninguém poderá chegar à porta do céu ou adentrar por ele quebrando esses princípios. Vida com Deus é isso. Foi falado aqui essa semana. O sermão de Cristo era tão duro, que os infelizes abandonaram ele. Por que abandonaram? Porque eles gostavam do evangelho do pão e do peixe, comida e bebida. Na hora de ajustar os parafusos, de apertar, correram. Evangelho é isso. O Evangelho é a forma que forma, é o confronto verdadeiro. E quem se submete alcança a paz. Jesus perguntou aos discípulos: vocês estão entendendo o que eu fiz? Porque os discípulos estão confusos. Como é que pode o mestre, o Senhor, uma atitude e um exemplo para nós que somos tomados de uma série de defeitos, de problema, de orgulho, de vaidade, de soberba. O Senhor do universo lavou os pés de homens. Você entende isso? O Senhor dos senhores, aquele que disse: a mim foi me dado todo o poder nos céus e na terra, se inclina. Quem sabe tem alguém aqui que diz: no meu pé ninguém pisa, no meu calo muito menos, não levo desaforo para casa, não me inclino para ninguém. Se tem alguém assim, você não é o exemplo de Cristo, você não é o exemplo dele. Jesus deixou um ensinamento que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então todas as vezes que o cristão é bravo, ele não aprendeu isso com Jesus, aprendeu com o diabo. Porque Jesus é manso e humilde, e ele está dizendo: vós sois meus discípulos, então façam isso também. Façam o que eu fiz e tereis paz, e viverás bem. Por que a nossa vida é um turbilhão de problemas, hein? Já perguntou a resposta? Já perguntou a resposta? Em geral, por que será que a nossa vida é um turbilhão de problemas? As respostas são diversas, irmãos. Pode ser atitude, pode ser decisões, pode ser postura, pode ser até provação. Não é? Nem toda situação difícil é do diabo, e também nem toda situação difícil é de Deus.
mas porque a nossa vida é um turbilhão de problemas. Será que nós conseguimos pegar a bacia e a toalha? Será que nós conseguimos inclinar para o irmão, para alguém, para uma pessoa, um mandado de Cristo, alguma coisa assim? Será que conseguimos? Ou Deus que está dentro de nós nos deixa inclinados? Será que somos obedientes? Será que aceitamos a palavra? Será que nós nos convertemos de verdade? E eu ouço gente dizer até hoje: eu nem sei se eu me converti. Esse é o Evangelho, irmão, de confrontamento, que forma o discípulo, que quebra o vaso, mas faz de novo, conforme agrada os olhos de Deus. A boa notícia, senhoras e senhores, é que esse turbilhão de problemas vai ficar aqui. Essas situações vão passar. É uma questão de tempo. Essa luta vai cessar. Isso é a Bíblia que diz. Tem um cativeiro é para sempre. Essa batalha vai acabar. Esse deserto vai finalizar. É a Bíblia que diz que o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a Bíblia que está falando isso. Então, quando a Bíblia diz isso, a Bíblia nos dá a esperança de permanecer firme, porque essa situação vai passar. O sol da justiça vai brilhar e você vai cantar o hino da vitória, porque Deus é Deus para fazer o que promete e Ele vai fazer em nossa vida. Isso é a Bíblia que diz. Agora, queridos, pegue lá a bacia, a toalha e comece a se humilhar, obedecer, iniciar, porque as coisas vão mudar. As coisas hão de mudar, e em nome de Jesus mudarão. Você é o ponto de partida. Você é a pessoa que Jesus chamou para isso. É necessário passar por este crivo. Na obediência, Jesus chama para uma mudança de vida. Quando se fala de obediência, fala de mudança de vida. E foi para isso que o nosso Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite, para uma mudança de vida. Quero convidar o Ministério de Louvor, por favor, para uma mudança de vida, para uma iniciativa. Começa hoje a mudar. Começa hoje. Dá tempo, vai ser uma bênção na sua casa, na sua família. Começa hoje. Você é o ponto de partida. Você quer? Ninguém? Você quer? Então quem quer receber o Senhor Jesus como seu Senhor? Se você quer, hoje é o seu dia. Quero que você se coloque de pé. Põe-te de pé, por favor. Põe-te de pé. Você é o ponto de partida. É hoje que você vai assumir a sua identidade legítima de cristão. E você vai pegar a sua